Oi, pessoal, boa noite. Um grande abraço em todos, sejam bem-vindos. Muita luz que nos envolva e que nós possamos ter uma boa noite de estudos, né? Se Deus quiser. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar. Passamos um pouquinho do horário aqui, né? Vamos, vamos fazer a nossa prece para podermos então começar o estudo, tá? A gente sempre faz uma prece para preparar o nosso ambiente. E a gente convida a todos para nos acompanharem em pensamento, para que juntos possamos nos elevar, nos sintonizar com as esferas mais altas, subtraindo-nos por instantes das questões eminentemente materiais e sintonizando com os objetivos essenciais da vida, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, da ampliação do nosso pensamento e a renovação interior. Abençoa, Senhor, todos os lares que estão conosco conectados, que a tua doce luz possa adentrar em todos os ambientes, dulcificando o ar que se respira, as paredes que nos abrigam, e que os amigos espirituais possam exercer a caridade conosco, aplicando-nos o passe, tratando-nos as dificuldades do perispírito, do corpo físico e também as nossas questões morais. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão acamados, que estão adoentados, que estão passando por necessidades mais atrozes na matéria, que todos encontrem o alívio necessário. Aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que tenham fé, que tenham confiança no poder divino, na assistência espiritual que nunca nos falta, trazendo lenitivo para as dores, trazendo alívio, trazendo conforto espiritual. E aqueles que estão na vida espiritual, desencarnados, também em estado de aflição, de desorientação, de desânimo, de tristeza, possam encontrar nas palavras do Evangelho, nos ensinos dos bons espíritos, o estímulo de que carecem para se levantarem espiritualmente e poderem caminhar na direção da luz. Muito obrigado, Senhor, por tudo e que o nosso estudo possa ser mais um estudo iluminado, abençoado, harmonioso e que nós saiamos daqui logo mais melhores do que aqui chegamos. Obrigado por tudo e que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Alexandre Camargo falando. Nós estamos aqui todas as noites de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, tá? Sempre fazendo um estudo espírita, um estudo visando a nossa melhoria, procurando focar no aspecto terapêutico da doutrina espírita, tá? Então vamos dar continuidade, né? Todas as quintas-feiras a gente tem o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, do espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, nosso nono encontro deste livro. E nós vamos começar o capítulo 6º, Amor acima de tudo. E aí Joana de Ângeles traz algumas frases para nós utilizarmos como autossugestão, né? Todos nós podemos fixar esses pensamentos, né? Ela traz algumas sugestões no começo do capítulo. Depois a gente entra no texto e nós vamos abordar o texto de uma forma mais detida, tá? Então, primeiramente, as frases, né? Começa com a frase: o amor divino inunda-me de paz. Sua presença conduz-me ao próximo, que passo a amar. Descubro-me em falta para com Deus e para com meu irmão. Por fim, amo-me e renovo-me pleno, regozijando-me no amor, que é a meta essencial da vida. Né? Então, essas foram as frases para a gente exercitar
refletir, mentalizar, vibrar, né, nessa frequência, repetir através de uma autossugestão, em que nós vamos fixando essas programações positivas, né? Aí a Joana de Ângeles começa nos dizendo, né? Jesus recomendou que o amor deve ser a pedra angular de todas as construções. Considerou-o como um mandamento maior e sintetizou toda a lei e os profetas no amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, isso aqui já é conhecido de todos, né, que têm estudado a doutrina espírita, que têm estudado o Evangelho segundo o Espiritismo, né, os próprios textos na Bíblia, né? Jesus resumiu praticamente o Antigo Testamento nesses dois ensinamentos, nesses dois conceitos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Aí os Espíritos explicam no Evangelho segundo o Espiritismo: tem como amar a Deus sem amar ao próximo, e amar ao próximo sem amar a Deus. Né? Porque Deus está expresso, faz parte da criatura no sentido de estar íncito, né? Dentro da criatura. Tá? E nós, todas as criaturas, estamos dentro de Deus. Deus nos permeia o tempo todo. Né? Então, o Namastê, né? O Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você. Né? Deus está em todas as coisas. Deus transcende a todas as coisas. Né? Emmanuel dizia que há o Deus imanente e o Deus transcendente. Né? O Deus imanente porque está imanente, né, em tudo que existe. Deus está presente, onipresente, onipotente, onisciente em tudo que existe. Né? Em todos os recantos do universo, em todos os quadrantes imagináveis, né, concebíveis, Deus está ali. Ali está, né? O maior poder de todos, o maior amor de todos, né? E ao mesmo tempo Deus está dentro de nós, no microcosmo, em cada célula, em cada átomo, né? Em cada energia que nos caracteriza, Deus está. Deus permeia toda a criação, a sua lei divina permeia tudo e todos o tempo todo, né? Então, não tem como a gente amar ao próximo sem amar a Deus, nem amar a Deus sem amar o próximo, né? Porque, como diz a resposta da pergunta 540, né? É assim que tudo está em tudo, né? Tudo está em tudo. Pergunta 540 do Livro dos Espíritos, né? Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Eles falam, tudo está em tudo, né? Em cada pedacinho nós encontramos a expressão do todo, né? A perfeição do todo. Tá? Então é um desafio para a gente, né? A gente exercitar a capacidade de enxergar em tudo e em todos a expressão divina, né? A gente pode não enxergar ainda as qualidades divinas expressas de uma forma, né, mais evidente, mas os potenciais divinos ali estão em cada pessoa. E é uma arte a gente saber enxergar o lado bom de tudo e de todos. Sabemos enxergar o lado luz de tudo, de tudo e de todos. Né? É uma arte, é uma coisa extraordinária, né? Então, vamos continuar, né? Por isso que Jesus recomendou que o amor deve ser a pedra angular de todas as construções, né? Só que o amor, nós precisamos também lembrar que ele é multifacetado. As multifaces do amor, né? Você tem infinitas expressões de amor. Você tem infinitas expressões de amor. Nós não conhecemos todas as expressões do amor. Né? O amor se expressa de infinitas formas, desde coisas singelas até coisas grandiosas, no micro e no macrocosmo, né? Através da energia, através da brandura, da doçura. Né? Então são manifestações que nós temos que aprender a discernir, né?
O que é o amor em cada situação, em cada momento, né, em cada instante, o que significa amar? Então, são as maneiras, em cada momento, que o amor vai se expressar, conforme a necessidade, né? As multifaces do amor, né? Certo? Deixa eu ver aqui. Eu saí um pouquinho aqui. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu tirar a propaganda aqui. Só um instantinho. Pronto. Ok, vamos lá? Continuando, né? Nessa diretriz de aspecto tríplice estão presentes todas as realizações humanas, suas ambições e metas, né? Então, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Por isso, diretriz de aspecto tríplice, né? É um tripé, né? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo, né? Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, né? Está implícito amar-se. Condição básica, né? Para a gente amar ao próximo e amar a Deus, né? Porque se a gente não se ama, a gente expressa. Tem muitas pessoas que não se amam e acabam projetando o seu desamor a Deus, acabam projetando o seu desamor no próximo, na sua visão da vida, né? Não é assim? A gente acaba projetando, né? O nosso desamor, nosso vazio, a nossa insegurança, nosso sentimento de rejeição, nosso sentimento de carência, né? A gente acaba projetando na nossa visão da vida, né? Aí a gente fala que Deus não me ama, que Deus não me ajuda, que Deus esqueceu de mim. Ou então a gente fala que o ser humano não me ama, né? As pessoas não me amam, né? A gente projeta. Na verdade, no fundo, eu posso dizer, eu não me amo, eu me abandonei, eu não tenho dado atenção a mim, eu não tenho me cuidado, eu não tenho enxergado, né? As coisas boas que eu tenho, né? Então eu preciso, eu acho que é o de fora que vai me dar tudo, né? Então eu fico acusando, eu fico projetando os meus conflitos com o mundo de fora, né? Mas é o mundo de dentro que precisa ser estruturado, tá? Então, nessa diretriz de aspecto tríplice estão presentes todas as realizações humanas, suas ambições e metas, né? Todas as possibilidades de se desenvolver, né? Estão dentro desse aspecto tríplice aí, né? O amor a Deus significa o respeito e a ação preservadora da vida em todas as suas expressões, tornando-se o ser parte integrante dele Deus, né? Consciente do conjunto cósmico. Então, quando a gente ama a Deus, a gente ama a união, né? A gente ama o fato de sermos todos filhos de Deus, porque o conceito de Deus é o conceito do uno. Deus não é múltiplo, né? Deus é uno. Então, quando você pensa amar a Deus, é amar a possibilidade da união. Não é que nós vamos perder a nossa individualidade, não é isso. Mas de nós sermos filhos do mesmo Pai, de sermos irmãos. A gente não fala assim, né? No contexto religioso, você é meu irmão, né? Nós somos filhos de Deus, não é? Então é porque nós temos essa relação dessa paternidade divina, né? E fomos criados por Deus, estamos caminhando na direção de Deus. Fomos criados da luz e para a luz caminhamos, todos nós. Ninguém vai ficar para trás, né? Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ser esquecido, abandonado, né? Então, o amor a Deus significa o respeito e a ação preservadora da vida em todas as suas expressões. Então, quando eu enxergo na vida, eu enxergo a expressão divina, a paternidade divina,
né? Eu vejo a importância da vida, eu vejo a beleza da vida, eu vejo a perfeição da vida, né? Toda a ciência hoje ela tenta descobrir as leis divinas, embora não o digam, né? Embora não o digam, mas o descobrir, ó, descobriu-se uma nova coisa lá, né? Uma nova característica das células, não sei o que, descobriu-se uma nova planta, descobriu uma coisa que estava encoberta, mas que já existia, não foi o homem que criou. Criação divina, criação da vida, das leis divinas. Então tudo que a gente descobre algo que estava encoberto para a gente, não é? Mas que já existia, tá? Tudo que a ciência tem descoberto, do microcosmo ao macrocosmo, é algo que já existia, conforme leis que também já existiam, né? Leis superiores que a gente está tentando entender até hoje, né? Então, um pouco de humildade faz com que a gente detecte facilmente a presença de um ser superior em inteligência, em amor, em providência, a tudo calculando de uma forma extraordinária, né? Não é verdade, pessoal? Hoje está cheio dos, das propagandas, né? Ai, ai. Não é? Ok? Então a gente passa a olhar a vida de uma forma toda positiva e a preservar a vida, ajudar, como diz André Luiz, como co-criadores em plano menor, né? Nós somos co-criadores em plano menor. Deus é o criador em plano maior. Somos co-criadores, que a gente pega a substância, né, da vida e nós transformamos, nós criamos num plano menor as nossas obras, né? Nós aperfeiçoamos a nós mesmos, só que num plano menor, né? Então a gente passa a respeitar a vida que nós estamos vivendo. A gente não quer destruir a vida, nem a nossa, nem a dos outros, não é? A gente passa a respeitar e a enxergar as possibilidades ricas da vida, né? Maravilhosas da vida. A responsabilidade perante a natureza, não a agredindo nem a vilipendiando, antes contribuindo para o seu desenvolvimento e harmonia, expressa o amor que contribui para a obra divina, homenageando-lhe o autor, né? Então, enxergar o Deus na natureza, a nossa necessidade da natureza, as possibilidades, né, produtivas da natureza, as belezas da natureza, tudo, né, que nós podemos aprender e a manter, a conservar em termos de natureza, né? Lembrando que o ser humano faz parte da natureza, né? Então nós temos que manter também o ser humano, né? O ser humano também é parte da natureza, tá? Mas tudo que nós pudermos ajudar a manter, que ajude o ser humano a sobreviver e a natureza de fora, né? Todas as expressões da natureza, será respeitar, né, a lei divina expressa em tudo, né? O amor ao próximo é consequência daquele que se dedica ao genitor, demonstrando a fraternidade que a todos deve unir, por lhes serem filhos diletos que marcham de retorno ao seu seio, que é o que a gente estava falando, né? Quer dizer, o amor ao próximo é consequência do amor a Deus. Se a gente entende a existência de Deus, a gente passa a entender o próximo como um irmão, né? A quem nós devemos amar, né? Então, até quando Jesus, né? Quando foram falar para Jesus, é, Senhor, tem uma pessoa que está curando em teu nome e não é um dos nossos, né? Aí Jesus falou assim: e o que fizestes? Aí eles disseram: ah, nós o repreendemos. Aí Jesus fala assim: pois fizestes mal, porque não tem ninguém que cure
em meu nome que seja contra mim. Quem não é contra mim é por mim. Entendeu? Então isso ajuda a gente a entender, né, a expressão da fraternidade, né, a expressão da união. O que nos une é o bem que nós possamos fazer. Né? A pessoa está com o bem, ela está promovendo o bem, ela está fazendo o bem, ela está pensando no bem, está conosco. Nós também estamos querendo o bem, pensando no bem, fazendo o bem. Né? Pelo menos estamos tentando. É isso que Jesus disse, né? Quem não é contra mim é por mim. Né? Quem não ajunta, espalha. Entendeu? Quem não ajunta, espalha. Se a gente não trabalha por ajuntar, a gente está espalhando. Né? Só quem ajunta pode distribuir. Né? Tudo é conceito de Jesus, né? Que Jesus falou. Quem não ajunta, não tem o que distribuir. Só quem ajunta pode distribuir. E quem não ajunta comigo, espalha. Se você não está vinculado ao bem, se você não está falando em nome do bem, né, de coração, de pensamento, de obras, né, você vai estar espalhando ao invés de ajuntar. Né? Então é isso, né, pessoal? A gente tem que estar sincronizados, sintonizados. Né? Nós não somos perfeitos, né? Mas nós temos que ter essa intenção e esse exercício, né? De nos sincronizarmos com a vontade divina, com a vontade de Jesus, dos bons espíritos, né? Porque senão a gente vai estar agindo contra essa vontade. Nós vamos estar espalhando ao invés de ajuntarmos, né? Certo? Faz sentido, pessoal? Para vocês? Não é? Então a gente entender, por isso que é importante entender Deus, entender o próximo como nosso irmão, exercitando a real fraternidade, né? Então tem um monte de coisa que permeia isso, né? Tem um monte de conceitos que permeiam isso, de sentimentos que permeiam esses conceitos, né? É um esforço, né? Todos nós estamos voltando para Deus, né? Como filhos pródigos que somos, né? Depois de andarmos afastados do Pai, de gastarmos a herança, né? Os patrimônios que nós recebemos, torrar a herança, a gente volta cabisbaixo, entristecido, chorando, dolorido, mas já estamos voltando. E se nós nos dermos as mãos, se nós nos ajudarmos, nós vamos fazer da caminhada de retorno mais fácil, menos dolorosa, né? Menos pedregosa, né? Então precisamos dar-nos as mãos, né? Verdadeiramente, né? Ok. Sem este sentimento para com seu irmão, eis que se desnorteia a solidão e enfraquece-se, descoroçoando-se nas atividades iluminativas. Ó, sem este sentimento, qual? O sentimento de união com os nossos irmãos, fraternidade, né? O significado que tem a nossa vida junto com a vida dos outros, essa ajuda, essa cooperação diante de um ser maior que nos une, né? A gente se desnorteia. Se a gente, né? Se a gente vai querer um caminho solitário, um caminho, né? Sozinho ali, né? Como se nós pudéssemos ser autônomos, nós não somos autônomos, né? Nós precisamos uns dos outros, somos animais gregários, nós somos seres, né? Que precisam uns dos outros, nós precisamos nos ajudar, né? Então, eis que se desnorteia na solidão e enfraquece-se, descoroçoando-se nas atividades iluminativas, né? A gente vai se entristecendo, se enfraquecendo, né? Se tornando infeliz na busca iluminativa que todos nós devemos, né? Vocês entendem, pessoal? É muito importante, né? É muito importante isso,
dessa fraternidade, dessa união, dessa troca. Por quê? Porque toda a alegria em nós, ela depende desse alimento do amor. Todo o equilíbrio da alegria em nós depende dessa troca energética do amor. Nós nos alimentamos reciprocamente dessa força. É em busca dessa força que a gente vem aqui toda noite. Da fraternidade, do carinho, da amizade, do respeito mútuo, da elevação. Não é? Nós recebemos essa energia do alto, esse alimento que os bons espíritos nos trazem com seu amor, é o amor do alto. E nós também metabolizamos essas forças e nós trocamos entre nós, nos alimentando no campo da fraternidade, no campo da compreensão recíproca. Vocês lembram André Luiz, né? Alguns dias afastado dos amigos do plano espiritual, afastado do nosso lar, ele já estava se sentindo enfraquecido. Ele já estava se sentindo mais entristecido. Alguns dias bastaram para ele sentir a falta desse amor. Entendeu? Isso é o que é o mais importante de tudo, né? Essa troca, essa compreensão. Nós não vamos concordar com tudo de todo mundo. Seria impossível, né? Diante de tantas diferenças, nós não vamos concordar com tudo de todo mundo, mas nós podemos nos amar, né? Podemos nos respeitar e podemos nos ajudar no campo da fraternidade legítima, né? Ok? Sem isso a gente se enfraquece, né? O amor a si mesmo, sem a paixão ególatra, eleva-o à culminância da plenitude. Olha só, o amor a si mesmo, agora, né, falando a si mesmo, sem a paixão ególatra, né? Então, quando a gente se ama verdadeiramente, quem se ama se cuida. Quem se ama se preserva. Quem se ama cuida da sua saúde emocional, da sua saúde mental, da sua saúde física, dos seus relacionamentos, né? Então, amor a si mesmo sem a paixão ególatra, né? Sem o amor ególatra, sem a paixão ególatra, sem o narcisismo, né? Que nos faz ficarmos fechados em nós mesmos, cristalizados em nós mesmos. E aí a gente não consegue enxergar os outros, a gente só enxerga a gente mesmo. Esse é o amor ególatra, possessivo, controlador, né? Certo? Então, o amor a si mesmo sem a paixão ególatra eleva-o à culminância da plenitude. Que coisa, né? A gente pensaria assim, nossa, o amor a si mesmo é levar à culminância da plenitude, mas é esse amor verdadeiro a nós mesmos, o alto amor profundo. Esse amor a nós mesmos que nos faz valorizar a possibilidade de elevação, a possibilidade do silêncio mental da meditação, a possibilidade do pensar positivo numa mentalização, numa visualização, numa autossugestão, a possibilidade de uma leitura elevada, que nós elevamos o padrão mental, vibratório, emocional. Tudo isso é expressão de alto amor. É expressão de quem se ama, não é? A gente não está fazendo bem para a gente quando a gente faz isso? É alto amor profundo. É alto amor profundo. Não é? Alto amor profundo. Entendeu? A gente está se cuidando. Quando a gente faz isso, a gente cuida das células físicas, né? A gente cuida do perispírito, a gente cuida dos sentimentos, a gente cuida da mente, a gente cuida do campo vibratório, a gente cuida das presenças que a gente atrai, né? Pela sintonia. Então a gente mantém a sintonia boa, né? Para a gente atrair a presença daqueles que nos amam, não aqueles que querem nos destruir ou nos usar, né? Então tudo isso é expressão de alto amor, né? Por isso que esse tipo de amor, ele nos eleva à culminância da plenitude, porque faz a gente se iluminar. Como é que a gente vai se iluminar sem tudo isso que a gente estava falando aqui? Né? Sem a caridade,
ajuda, né? Em que você é auto-amor também. Fazer a caridade é auto-amor. A caridade, assim, beneficente, né? Esse tipo de caridade, assim, né? Doação, auxílio, né? É auto-amor também, é expressão de auto-amor, tá? Auxiliando no desenvolvimento dos ignorados tesouros que lhe jazem adormecidos, né? Então esse amor, né? Esse amor verdadeiro, esse auto-amor profundo é como se fosse um adubo muito poderoso jogado nas sementes divinas dentro de nós, que as faz desenvolver, né? Os tesouros ignorados dentro de nós, todos possuímos, mas eles estão lá ignorados dentro de nós, né? Nós podemos conhecê-los, podemos desenvolvê-los, podemos dinamizá-los, né? Mas eles estão muitas vezes ignorados, né? Então a gente precisa fazê-los desabrochar, né? Certo? Esse amor se manifesta como forma de preservar e dignificar a existência física. Olha aí, né? Então, tudo que a gente falou agora há pouco, né, de alto amor profundo, o que que ele faz conosco? Nos faz preservar e dignificar a existência física, né? Quando a gente alia esse amor com conhecimento, né, busca do conhecimento superior, que também é alto amor, né? Nós passamos a enxergar a importância da existência física. Então a gente passa a preservar e dignificar a existência física, valorizar, né, a existência física como uma maravilhosa oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento, né, pessoal? Harmonizando-se com o conjunto geral, tornando-se um polo de irradiação de alegria, paz e bem-estar que a todos impregna, né? Então, se a gente está bem com a gente, se nós estamos harmonizados conosco, se nós estamos vendo a vida de uma forma boa, o que que nós vamos fazer em sociedade? O que que nós vamos fazer em família? O que que nós vamos fazer dentro de uma instituição ou dentro das instituições? Nós vamos nos tornar um polo de irradiação, de alegria, de paz, de bem-estar, que acaba impregnando a todas as pessoas que estão próximas a nós. Concordam? Se eu estou bem comigo, se eu estou bem com a minha vida, se eu estou vendo a vida de uma forma positiva, a minha participação no conceito social ou no contexto social será uma participação positiva. Uma participação que une as pessoas, que aproxima as pessoas, que promove as pessoas, ok? Que esclarece as pessoas, que dá oportunidade de trabalho para as pessoas, certo? Então a gente passa a ser, né? Porque a gente acendendo a nossa luz, nós passamos, né, a ser um referencial para que os outros possam aproveitar dessa luz, todos nós, pessoal, tá? Todos nós, em casa, trabalho, no centro espírita, onde for, na igreja, em qualquer lugar, se nós acendemos a nossa luz, passamos a ser um polo de radiação de luz. E um estímulo para que os outros também acendam a sua luz. Tá? Isso não é uma coisa para poucos, para seres especiais, né? Não. Nós é que vamos nos tornando seres especiais, certo? Nós é que vamos nos tornando seres especiais. Quem são os seres especiais? Senão aqueles que buscaram se especializar, né? Buscaram se capacitar, se aprimorar, acender a própria luz, amar, compreender, não é? Não é? Todos nós, por uma questão de justiça divina, que é perfeita, todos nós viemos com as mesmas possibilidades de desenvolvimento. E aqui eu não estou falando nessa encarnação apenas das mesmas possibilidades de educação, não estou falando disso.
Todos nós, enquanto espíritos, nós temos as mesmas potencialidades para desenvolver. Ao longo das encarnações, ao longo da evolução, todos temos as mesmas chances de evolução. E as mesmas sementes, as mesmas potencialidades. Só que nós vamos fazendo caminhos, né? Vamos fazendo escolhas, e aí é único. Aí a nossa história é única, os caminhos que a gente foi trilhando são únicos, né? Essa é a nossa diferença uns para com os outros, né? É o caminho que a gente tem feito. Que é fruto do nosso livre-arbítrio, né? Certo? Ok. Vamos lá. Observa se te encontras na condição de cumpridor da recomendação do mestre. Nessa síntese perfeita, defrontas todas as necessidades para a tua atual existência e a solução para todos os teus problemas. Importante isso aqui, né? Bem importante, ó. Observa se te encontras na condição de cumpridor da recomendação do mestre. Qual recomendação do mestre? Vocês lembram? A amar ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós devemos nos observar se nós estamos na condição de cumpridores da recomendação do mestre. Por quê? Porque nessa síntese perfeita defrontas todas as necessidades para a tua atual existência e a solução para todos os teus problemas. Olha aí, vocês perguntam, como é que eu resolvo os meus problemas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Aí que está a questão. Aí nós temos que entender, buscar o entendimento do que é isso, do que representa isso, do que representa amar a Deus sobre todas as coisas. O que é isso? O que significa isso? Né? Então buscar reflexões e buscar a prática disso. E amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, amar a si mesmo e amar ao próximo. Né? É lógico que eu não estou dizendo que a coisa é simples. Eu não estou dizendo que a coisa é fácil e a coisa é simples. Estou dizendo que nesse resumo estão expressas, né? Estão expressas as soluções para todos os nossos problemas. Amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Certo? Ok. Se a gente começar a exercitar esses três aspectos, esse tripé aí, se a gente começar a exercitar, né, a expressão desses três amores aí, nós vamos caminhando para a resolução de todos os nossos problemas. Ah, eu não acredito, Alexandre. Aí é demais. Será? Né? Os meus problemas são muito complexos, os meus problemas são muito difíceis. Minha vida está toda enrolada, não sei o quê. Mas é que às vezes a gente não para pensar direito nas decisões que a gente tem tomado, nas intenções que tem mantido, nas metas que tem almejado. E que muitas vezes esse tripé não está fazendo parte. Esse tripé não está fazendo parte, não. E a vida está toda embolada, por quê? Porque a gente esqueceu esse tripé. Esqueceu o amar a Deus, né? Lembrar dessa relação fraterna que deve nos unir, cooperativa, né? Cooperadora que deve nos unir, da fé que pode nos elevar, do enxergar a vida de uma forma mais benigna, mais positiva, né? Ao mesmo tempo enxergar o Deus em nós, de nos descobrir os potenciais a serem desenvolvidos, né? E que muitas vezes nós estamos também esquecendo, e esquecendo também, né? Muitas vezes a gente acaba projetando esses conflitos sobre o outro e acaba guerreando com o mundo de fora, né? Desse jeito a gente esquece esse tripé. E aí que a nossa vida vira uma coisa muito ruim, né? Então quando a gente começa a trazer
né? O amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo, aí a chavinha começa a mudar. Aí começa, aí começa a grande transformação, não é, pessoal? Começa a grande transformação. Porque amando nós somos amados. Porque irradiando nós recebemos, nós sintonizamos, não é? Conforme a gente se fixe no bem, o bem passa a ser a nossa realidade, uma visão mais positiva, nós passamos a viver uma vida mais positiva, né? Então, ok? É cheio de detalhezinhos, é cheio de. Mas que a gente pode ir incrementando na nossa vida. Todo dia aqui a gente dá sugestões para vocês, né? A gente não quer resolver o problema nosso da humanidade aqui, hoje, mas ao longo dos dias. Por isso que é preciso persistência, é preciso, né? Então a gente tem que continuar estudando para que nós possamos ir solucionando os enigmas da nossa vida, né? Os enigmas do nosso interior, da nossa mente, através do autoconhecimento, através do conhecimento das leis divinas, né? Mas isso vocês estão vendo que é gradativo, né? Quantos livros a gente já estudou? Nós estamos aqui em 270 pessoas no momento, né? Tem dia que a gente tem mais, tem dia que tem menos, já estudamos um monte de livros, né? Quantos livros a gente já leu juntos aqui só na pandemia e foram uma penca de livros que a gente estudou. Ninguém pode dizer que vocês não estão, que vocês não leem. Se alguém perguntar, você lê livro? Ah, eu leio. Eu já li um monte nos últimos, os últimos anos eu li um monte, né? E a gente leu junto aqui. Nós lemos juntos. Vocês estão lendo bastante, viu, pessoal? Né? Ninguém pode dizer que vocês não leem, não, que vocês estão lendo bastante. Embora sejam entrecortados com comentários, tá? Mas a gente tá lendo, ó. É gotinha, gotinha, né? Que vai pingando, não é? Veja só a constância, o que que faz na nossa vida. Esse gota a gota aí, olha só, né? Até eu me surpreendo quando a gente pega as playlists lá dos estudos que a gente leu nos últimos meses, nos últimos anos, até eu me surpreendo, falo, nossa, quanta coisa, né? Que a gente já teve a bênção de estudar juntos, olha que beleza, né? É uma maravilha, pessoal. Isso tudo ninguém vai tirar de nós. Isso tudo ninguém vai tirar de nós. Nunca ninguém vai tirar de nós. O que nós estudamos, o que nós convivemos, o que nós aprendemos, o que nós conversamos, o que nós sentimos, ninguém nunca vai tirar de vocês. Entendeu? Então, é a gotinha, é o gota a gota. Quem está chegando hoje, ok, vamos daqui para frente. Passado alguns meses aí, a gente vai ter lido outros livros e outros aprendizados e outras amizades que vão surgindo. E a nossa vida vai mudando, né? Observa se te encontras na condição de cumpridor da recomendação do mestre. Nessa síntese perfeita, defrontas todas as necessidades para a tua atual existência e a solução para os teus problemas, para todos os teus problemas. Então é interessante a gente lembrar disso, pessoal, tá? É sempre a questão o que eu posso fazer para expressar mais o meu amor a Deus? O que eu posso fazer para expressar mais o meu alto amor profundo? O que eu posso fazer para expressar mais o meu amor ao próximo? Né? Então, quanto mais a gente fizer isso, melhor nós estaremos, né? Mais os problemas se resolvem, né, na nossa vida. Avalia com serenidade a tua conduta em relação a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Caso te encontres em falta com algum dos postulados da tríade superior, propõe-te a corrigir a deficiência, em alterar a conduta para a planificação. Né? Se a gente, nessa análise, a gente perceber que está faltando algum componente aí nessa tríade, eu posso incrementar, eu posso implementar mudanças, né? Comportamentos novos, hábitos novos e corrigir essa minha deficiência. Né? Certamente descobrirás a necessidade de amar o Pai Celeste e o próximo conforme as tuas possibilidades.
Ninguém está pedindo o impossível. Ninguém está pedindo o que não dá para fazer. Ninguém está pedindo algo extraordinário. Ninguém está pedindo que a gente seja perfeito, né? Para amar de um modo perfeito a tudo e a todos. Não. O que você está pedindo é o possível a nós, né? É o que ela está dizendo, conforme as tuas possibilidades. Mas o exercício, você pode correr 1 quilômetro, você pode correr uma quadra, então corre uma quadra. Você pode andar uma quadra, ande uma quadra, né? Você pode, você pode andar de bicicleta 5 minutos, ande 5 minutos. Estou fazendo a comparação aqui com a questão do treinamento, né? Dentro das nossas possibilidades, né? O como você pode amar, como você pode começar esse exercício. Comece. Quer começar doando coisas, né? Pode começar para em seguida começar a doar sentimentos, a doar o seu tempo, a doar o seu suor, né? Ok? Você vai aprendendo a doar-se. Às vezes a gente começa com coisas materiais, depois a gente começa a doar a nós mesmos, doar de nós mesmos, né? Fazer a caridade com o nosso esforço, com o nosso suor, com o nosso tempo, com o nosso compromisso, né? Entre outras coisas que a gente pode fazer, tá? Você vai descobrindo a necessidade de amar o Pai Celeste e amar ao próximo, né? Conforme as tuas possibilidades. No entanto, tens restrições ou paixões com referência a ti mesmo, né? A gente vai se deparando, né? A gente vai percebendo que na possibilidade de amarmos a Deus, amarmos ao próximo, a gente vai perceber que a gente tem restrições ou paixões com referência a nós mesmos. Que a gente tem certas restrições, que a gente se autoimpõe, que a gente se autobloqueia, que a gente se autoimpede, né? A gente tenta fugir de algumas situações, né? Então a gente vai percebendo que a gente tem algumas dificuldades aí na expressão do amor, né? Em uns períodos, detesta-te, enquanto que noutros justificas-te, confessando-te vítima dos outros. Necessário que te ames com retidão. Então vamos lá, né? Tem períodos que a gente se detesta, nem a gente se suporta, nem a gente suporta a gente falando, né? A gente fica até com pena dos outros. Fala, meu Deus, como é que essa pessoa aguenta a gente falando, né? Nem eu aguento mais, como é que esse povo aguenta? Então tem momentos que a gente se detesta, né? Dá uma baixa dentro de nós lá e a gente começa a ver os defeitos e ver, né? Aí começa a se deprimir e tal. Normal, a gente tem oscilações assim, né? Tem momentos que a gente está melhor com a nossa autoestima, com a nossa segurança, a nossa confiança, né? Todos nós a gente lida com esses altos e baixos assim, né? É doido quando você vai fazer uma palestra, né? Você vai fazer uma palestra na Casa Espíritas, vai falar sobre a paciência. Aí na noite, né, que você está marcada para você falar sobre a paciência, aí durante o dia acontece, bem naquele bendito dia, que à noite você vai fazer uma palestra no centro sobre a paciência. Aí no bendito dia, durante o dia lá você perde a paciência clamorosamente. No momento de invigilância lá você perde a paciência, discute, briga. Aí você já fica arrasado, meu Deus do céu. O que eu vou fazer no centro à noite? Porque quem sou eu para falar de paciência? Aí você entra naquele dilema, né? Meu Deus do céu. Como é que eu vou falar de paciência para uma plateia lá? Com que cara que eu vou falar, né? Né, Edson? Parece coisa mandada, né? E é mesmo, é aquelas coisas mesmo para a gente fala brincando, né? Coisa mandada, mas é aquela situação que os espíritos também criam. A gente tem as fragilidades, eles exploram as nossas fragilidades, tentam fazer a gente desanimar, tentam fazer a gente se sentir indigno,
de frequentar o centro, indigno de entrar no estudo, indigno de fazer uma prece, indigno de falar o nome de Deus, porque quem é você, já que você erra tanto, você. Então a gente tem que administrar isso também, né? A gente tem que administrar isso, né? E a gente também saber relativizar isso aí, porque nem tanto para cá, nem tanto para lá. Nós sabemos que nós não somos anjos, nós não somos perfeitos, longe disso, nós temos muitos problemas ainda, mas também nós não somos nenhum demônio, nenhum, né? Nós temos apenas imperfeições. E o exercício do falar, às vezes é uma palestra, às vezes é um estudo, né? Às vezes uma participação num grupo de estudo, tudo bem, né? Precisamos lidar com naturalidade, por quê? Porque é um exercício de boa vontade, é um exercício de compreensão do nosso momento, a paciência com a gente também, né? É a compreensão com a nossa imperfeição também, né? Mas muitas vezes a gente tem que, é um compromisso. A gente se comprometeu aí. A gente não vai cometer um outro erro que é, vou cancelar em cima da hora e deixar o pessoal lá esperando a palestra da paciência lá, exercitando a paciência comigo, né? Aí vai ser um outro problema que eu vou criar. Então você tem que encarar. Muitas vezes as palavras são como que espinhos dentro da nossa boca, né? Eu sei que uma imagem é meio forte, às vezes as palavras, né? Você fala lembrando das coisas que você fez errado, né? Mas aí até um exercício da gente falar com humildade, vamos dizer assim, lembrando justamente, né? Que não é cobrar que os outros sejam perfeitos, mas é falar a respeito das virtudes que nós também estamos lutando por conquistar, entendeu? Então a humildade ela simplifica muito a nossa vida também, né? Porque uma coisa é a gente querer achar que a gente está super, né, é o dono da paciência e, né, e querer jogar em cima dos outros que os outros também têm que ser pacientes. Não sei. Outra coisa é a gente também perceber, lembrar que durante o dia nós perdemos a paciência e vamos então falar como quem tem suas dificuldades também, né? Compreende as dificuldades das pessoas. Aí fica mais fácil também, né? A gente poder falar sobre nós, sobre os seres humanos que têm dificuldades, né? Certo? Ok, pessoal? Então, tem momentos que a gente, tem uns períodos que a gente se detesta, outros que a gente se justifica, ou seja, a gente fica tentando justificar os nossos problemas, colocando a culpa nos outros, e a gente está sendo vítima dos outros, tá? Mas a Joana fala, olha, é necessário que te ames com retidão, nem se culpando e se deprimindo e se afligindo e se, né, criando essa tensão interna, nem também se fazendo de vítima. Se amar com retidão. Se amar com retidão, com compreensão, né? Com compreensão do nível que nós estamos, do momento que nós estamos, tá? Então, com equilíbrio, com humildade, né? É necessário que te ames com retidão, né? Com consciência. E é algo que a gente precisa exercitar também. Dedica-te à meditação salutar em torno das tuas deficiências, para corrigi-las, e dos teus valores para ampliá-los. Né? Não é para pensar nos problemas para nos deprimir e os valores para nos exaltar. Não é isso. Olha só, repetindo aqui, ó. Dedica-te à meditação salutar em torno das tuas deficiências para corrigi-las. Só isso. Só corrigi-las. É nos conscientizar para corrigir. Apenas isso. Não é para nos maltratar, nem para nos depreciar, para nos desanimar, nos afligir, de forma alguma. Porque isso não é auto-amor. Isso é auto-desamor. Né? E dos teus valores
para ampliá-los. Se você percebe que está existindo valores na tua conduta, no teu modo de agir, continua ampliando os valores que você está conquistando. Só isso também. Não precisa achar que já é super, hiper, mega, mas, né? Que bom que você está enxergando valores também. Não é? Que bom que você está enxergando qualidades. Está enxergando a presença divina dentro de você, a luz dentro de você. Que bom. Não é ruim, não é ruim, não é orgulho, não é vaidade você enxergar isso. É sinal que você está começando a perceber também que você tem coisas boas. Isso é muito importante, pessoal. Né? A gente achar que a gente só tem coisa ruim não é humildade, não. É cegueira mesmo. Entendeu? É cegueira. Né? É miopia. Tá? Porque a gente não tem só coisa ruim, não. Afinal de contas, Deus não criou a gente para ter só coisa ruim. Entendeu? Nós temos valores bons, precisamos enxergá-los para desenvolvê-los também. Tá? Isso é muito importante. Não é cultivar uma falsa humildade, né? Que é a face oculta da vaidade, aquela que quer chamar a atenção dos outros por uma expressão autodepreciativa, né? É a face oculta da vaidade, na verdade, né? Usa de severidade sem crueza e de amor sem pieguismo, para te colocares na rota do equilíbrio de crescimento. Olha aqui, aquela disse tudo, né? Usa de severidade, de firmeza, sem crueza, nem com você, nem com os outros. Mas usa de severidade, seja severo, mas sem crueza. E de amor sem pieguismo, para te colocares na rota de equilíbrio, de crescimento. É o correto, né? Sermos firmes, né? Mas sem crueza, né? Sem crueldade, sem uma coisa crua, né? Né? Sem pieguismo, né? Sem pieguismo. Sem ficar também muito mimimi, né? Ficar valorizando muito os aspectos, a fragilidade dos outros, o problema dos outros, ou os nossos problemas, ficar com esse pieguismo, né? Que é o lado escuro da piedade, né? Para te colocares na rota de equilíbrio, de crescimento, né? Ok? Deixa eu ver aqui, acho que está acabando aqui. Tá acabando. Só mais dois aqui, pessoal. A gente já finaliza, tá? Amar-se é maneira de aprimorar-se em espírito, em emoção e em corpo. Ó, amar-se é maneira de aprimorar-se em espírito, em emoção e em corpo. Tá? Alexandre, mas como é esse corpo aí? Né? Gente, o corpo é um instrumento do espírito. Até a Joana fala em outro momento, né? A, 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 a mente fixada em aspectos negativos e o corpo acomodado não ajuda o nosso aprimoramento, né? Não ajuda o nosso aprimoramento, não ajuda o nosso desenvolvimento. A mente ociosa, o corpo acomodado, a mente, né, ou a mente negativa, o corpo acomodado, não ajuda. Então, amar-se é a maneira de aprimorar-se em espírito, em emoção e em corpo. Né? Quer dizer, é o conjunto todo. Nós estamos encarnados, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Jorge, né? No capítulo Sede Perfeitos, a última. Ó, o capítulo Sede Perfeitos, hein? O último item do capítulo. Cuidar do corpo e do espírito. Porque estamos encarnados. Né? Não adianta você querer maltratar o corpo, porque o importante é o espírito, você começa a maltratar o corpo. Desprezar o corpo. Negar o corpo. Aniquilar o corpo. Não, porque eu quero ir para nosso lar. Se fosse para estar em nosso lar, você não estava encarnado. Você está encarnado agora. Né? Não é para estar em nosso lar agora. Não é para querer a morte agora. Não é para querer a vida espiritual agora. É para querer viver bem agora.
Senão a gente não estaria aqui, a gente estaria lá. Nós estamos aqui porque precisamos aprender a viver aqui, agora. Depois é outros 500, né? Depois, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, depende da programação de cada um, né? Aí é outros 500, mas é o depois, conforme a lei divina determinar. Mas agora é aprender a viver a relação espírito-matéria com equilíbrio, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, cuidar do corpo e do espírito. Não é nem rebaixar o espírito ao nível dos brutos e nem aniquilar o corpo, porque está buscando o espírito. Nenhuma das duas posições. É dar a cada um conforme as suas necessidades, né? Então, amar-se é a maneira de aprimorar-se em espírito, em emoção e em corpo, sem nenhum desprezo por qualquer componente do conjunto harmônico que és. Ama-te, lutando com tenacidade para te superares cada dia mais. Né? Você vê, ó, sem nenhum desprezo por qualquer componente do conjunto. Tá? Estabelecendo novas diretrizes e alvos promissores que lograrás sendo generoso, ativo e perseverante no bem em relação a ti mesmo. Tá? Então, você vê que bonito, né? Então, nós não devemos desprezar nenhum componente do conjunto, nem o espírito, né? A essência espiritual, nem as nossas emoções, né? Mesmo que sejam negativas, às vezes, precisamos aprender a trabalhar com elas, as emoções positivas, as negativas. Tudo que a gente precisa lidar, tudo que a gente vive, nós precisamos aprender a lidar, aprender a administrar. O problema não é sentir, o problema é o que eu faço com o que eu sinto, né? Então isso vai fazendo com que a gente possa estabelecer novas diretrizes, como ela falou aqui, né? E alvos promissores que lograrás sendo generoso, ativo e perseverante no bem em relação a ti mesmo. Né? Porque a gente vai estabelecendo objetivos de crescimento, objetivos de expressão do nosso amor a nós mesmos, a Deus, ao próximo. Né? Então a gente vai estabelecendo metas de desenvolvimento, conforme a gente perceba as nossas necessidades. Tá? Certo? Nós finalizamos por hoje então, pessoal. Estamos na hora, né? Passando um pouquinho já. Espero tenha sido bom para vocês, positivo, né? Produtivo aí. Hoje exigiu um pouquinho mais, né? Em termos de reflexão aí, né? Mas acho que ficou bem claro, né, pessoal? Ok? Vamos então finalizar, né? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo novamente aos bons espíritos que estão nos ajudando, ainda agora aqui, nos aplicando passes, fluidificando nossa água, nos estimulando os pensamentos elevados, equilibrados, sublimados, para que nós possamos cultivar esse amor, o reino dos céus dentro de nós, para que expressemos o reino dos céus fora de nós também, e para que vivamos futuramente num mundo em que o reino dos céus seja uma realidade, não apenas dentro de nós, mas em todo o nosso entorno, como expressão natural da nossa coletividade. Mas devemos começar por nós, Senhor, pelo nosso alto amor e pelo exercício do amor ao próximo e a Deus nosso Pai. Muito obrigado por tudo e preserva-nos na tua paz, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pelo carinho de vocês, pela presença, pela participação. Amanhã a gente está de volta aqui, tá? Com o livro Os Missionários da Luz, do André Luiz, às 20 horas. A gente está aqui, tá bom? Então a gente conta com vocês. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.